Olá! Hoje a gente vai mergulhar no material, olha, denso e super provocador. Alguns trechos de As Raízes Medievais da Europa, do Jacques Le Goff, um historiador renomado. A nossa missão aqui é tentar desvendar como a Idade Média, que, vamos combinar, muita gente ainda vê como uma época meio parada, obscura até, como ela foi, na verdade, segundo Le Goff, o verdadeiro berço da Europa. A gente vai investigar as heranças, as transformações, as contradições que acabaram moldando o continente. A ideia é entender como essas raízes, bem profundas, ainda ressoam hoje. Certo? Vamos começar a desembrumear isso. Exato. E a tese central do Le Goff é justamente essa, né? A Europa não só, digamos, passou pela Idade Média, ela nasceu ali. O livro busca justamente mapear esses contornos medievais e ele argumenta que essa herança é, assim, fundamental para a gente entender o que é a Europa hoje. Né? O que a Idade Média herdou antes de ela mesma começar a dar forma à Europa? A própria palavra Europa vem daquele mito grego da princesa raptada por Zeus. O Le Goff dá algum significado mais profundo para isso, além da lenda? Sei lá, algo sobre a relação com o Oriente já ali? Olha, ele menciona um mito, sim, claro. É um ponto de partida simbólico, né? Que já dá uma pista dessa relação com o Oriente. Uma identidade que se forma por contraste, talvez. Mas ele rapidamente foca nas heranças mais, digamos, tangíveis que a Idade Média recebeu e, o que é crucial, como ela reinterpretou tudo isso. Da pré-história, por exemplo, ele vai destacar a continuidade da agricultura, que era a base de tudo, né, da subsistência, e também da metalurgia, essencial para ferramentas, armas. A geografia também é um ponto-chave para ele. A Europa como esse fim de terra da Eurásia, sabe? Com toda aquela diversidade de clima, de solo, a presença forte do mar, das florestas. Tudo isso, claro, condicionou o jeito como as pessoas se estabeleceram, como a economia e a cultura se desenvolveram, coisas que a Idade Média herdou e teve que trabalhar em cima. Da Grécia, bom, além do mito e do vinho, que tinha uma importância cultural e religiosa grande, o Le Goff aponta a herança do humanismo, que depois o cristianismo vai adaptar, né? E também aquela ideia, mesmo que na prática grega fosse limitada, de uma oposição entre uma certa liberdade europeia e o despotismo oriental. Essa visão já aparecia lá atrás, em autores como Hipócrates, é uma dicotomia bem antiga essa de Oriente e Ocidente. Interessante isso já ser tão antigo. Pois é, agora a herança romana. Essa sim talvez seja a mais estruturante no argumento do Le Goff. O latim, claro, foi a língua da administração, da igreja, do saber por séculos. Unificou culturalmente regiões super diferentes e deu origem às línguas romanas. O direito romano, que foi redescoberto e super estudado a partir do século XII, virou a base de muitos sistemas jurídicos na Europa. A arquitetura também, inspirada em figuras como Vitrúvio, um arquiteto romano cujos textos foram redescobertos lá pelo ano 1000, influenciou catedrais, castelos e, algo fundamental, a ideia da cidade, da urbis. Mesmo com aquela forte tendência de ruralização no início da Idade Média, a cidade permaneceu como um modelo de organização, de civilidade. Essa persistência da herança romana é impressionante. Mas o Le Goff argumenta que a Idade Média não foi só uma receptora passiva, né? Como ele descreve essa transformação, essa filtragem dos elementos, principalmente com a força que o cristianismo ganha ali entre os séculos IV e VIII? Exatamente, essa é a chave. A Idade Média não só recebeu, ela filtrou, ela adaptou e principalmente ela cristianizou essa herança toda. A conversão do Constantino, lá no início do século IV, com o Édito de Milão, em 313, e depois a oficialização do cristianismo pelo Teodósio, em 395, são marcos políticos importantes, mas a transformação cultural foi um processo mais profundo, mais gradual. E aí figuras como Santo Agostinho são, assim, cruciais. A obra dele, A Cidade de Deus, que ele escreveu depois do saque de Roma em 410, ofereceu uma forma completamente nova de entender a história, o destino humano, separando a esfera terrena da divina.
Isso influenciou demais a visão de mundo medieval, a relação entre igreja e poder secular. E ele não estava sozinho nessa, imagino. Não mesmo. O Legoff destaca outros pais fundadores culturais desse período. O Boécio, por exemplo, que tentou preservar a filosofia grega, principalmente Aristóteles, para o mundo latino. O Cassiodoro, que lá no mosteiro dele, o Vivarium, insistiu na importância de copiar manuscritos, preservando o saber antigo. O Isidoro de Sevilha, com as etimologias, que era tipo uma enciclopédia gigante da época, virou referência básica. O Beda, lá na Inglaterra, fundamental para a história e para o cálculo do tempo da Igreja. E o Papa Gregório Magno, um gestor incrível que organizou a Igreja, promoveu missões para converter povos como os anglo-saxões e influenciou a liturgia, o canto gregoriano. E enquanto isso acontecia, tinha toda aquela interação com os povos chamados bárbaros, certo? Como Legoff descreve essa mistura? Sim, é o que ele chama de aculturação. Uma mistura complexa entre o mundo romano, que estava em declínio, e os vários povos bárbaros, germanos, eslavos, celtas. Não foi uma simples substituição de um pelo outro. Foi uma interação mesmo. As invasões godos, vândalos, francos e a conversão do Clovis ao catolicismo foi super estratégica. Hunos foram disruptivas, claro, mas esses povos também formaram reinos, interagiram com o que sobrou das estruturas romanas. As leis bárbaras, tipo a lei sálica dos francos ou a gombete dos burgúndios, são um exemplo dessa mistura. Eram escritas em latim, mas codificavam costumes germânicos. Entendi. E a igreja, nesse meio tempo, como ela se posiciona? Ela só se expande ou ela ativamente molda essa nova sociedade? Ela molda ativamente e muito. Ela vai reorganizar o tempo com um calendário litúrgico, a semana de 7 dias, o domingo como o dia do Senhor, o jeito de calcular a Páscoa, o Natal. E o espaço também. As dioceses muitas vezes seguem as antigas divisões administrativas romanas. As paróquias viram os centros da vida local e o culto aos santos, as relíquias, cria novos centros de devoção, de peregrinação, como Tours, com São Martinho, a própria Roma, com São Pedro e São Paulo. E tem aquela tendência de ir para o campo também, né? Sim, uma clara tendência de ruralização nesse período inicial. As grandes cidades romanas perdem gente, perdem importância econômica e a vila, aquela grande propriedade rural, vira unidade básica de produção e de organização social. E, como você tocou no ponto antes, a identidade europeia começa a se formar também por oposição, por contraste. Legoff aponta 2 polos aí. Primeiro, Bizâncio, o Império Romano do Oriente. As diferenças aumentam. A língua grego contra latim, a briga pela liderança religiosa entre Roma e Constantinopla, questões teológicas como a do Filioque, aquela disputa sobre a natureza do Espírito Santo que ajudou a separar as igrejas, e a crise do iconoclasmo no Oriente. Tudo isso afastou os 2 mundos. E segundo, claro, o surgimento e a expansão rápida do Islã a partir do século VII. A conquista da Península Ibérica, a Batalha de Poitiers, em 732, que freou o avanço muçulmano. Isso criou um outro bem definido, contra o qual a cristandade ocidental passou a se identificar. Entendido. Então a igreja foi muito mais que guia espiritual, foi uma organizadora da vida, do tempo, do espaço, e a identidade europeia se forma se diferenciando de Bizâncio e do Islã. Isso leva direto para a próxima etapa, a tentativa de unificação. A gente falou de fragmentação, de mistura cultural, como nesse cenário surge alguém como Carlos Magno, com um projeto de unificação tão grande nos séculos 8 e 9. O que o Legoff diz sobre as condições para isso? E o Legoff vê o Império Carolíngio como, de fato, a primeira tentativa séria de construir uma Europa unificada, tanto politicamente quanto culturalmente, sabe? E sob o signo do cristianismo, com uma aliança fortíssima com o papado. A coroação no Carlos Magno como imperador em Roma no Natal de 800 simboliza isso perfeitamente. As condições foram uma mistura de coisas.
A força militar dos francos, uma certa fraqueza de Bizâncio e do califado abássida naquele momento específico, a igreja precisando de um protetor forte e a própria ambição do Carlos Magno e do pessoal em volta dele. E isso levou àquela famosa renascença carolíngia. Exatamente. Foi um esforço consciente para dar um gás na cultura e na administração. A corte em Aix-la-Chapelle virou um imã para intelectuais da Europa toda, como o Alcuino, que era anglo-saxão. Teve aquela reforma super importante da escrita, a minúscula Carolíngia, que deixou os textos muito mais fáceis de ler, e isso ajudou demais a copiar e espalhar conhecimento. Investiram em escolas, na produção de manuscritos lindos, na arquitetura. Tentaram unificar a moeda com o denier de prata, padronizar pesos e medidas e impor a regra de São Bento em todos os mosteiros com a ajuda do Bento de Aniane. A administração também foi reorganizada com os missi dominici, aqueles inspetores do rei que viajavam pelo império. E a sociedade, como ficava estruturada? Era bem hierárquica, já se consolidando naquele modelo. Tinha a aristocracia guerreira, os futuros belatores, um clero super influente, os oratores, e a imensa maioria de camponeses, os laboratores, sustentando tudo, uns 90% da população mais ou menos. A cavalaria também começava a se definir como um grupo militar especializado ali. Mas Le Goff chama isso de Europa abortada. Por quê, se parece ter tido tanto impacto? Abortada, porque a unidade política foi muito frágil, não durou nada depois da morte do Carlos Magno, em 814. As brigas entre os filhos e netos levaram à divisão do Império já em 843 no Tratado de Verdun. Aí surgiram 3 reinos. A França Ocidental, que vai dar na França, a França Oriental, que vai dar na Germânia, e a Lotaríngia, aquela faixa no meio, do Mar do Norte até a Itália. Mas apesar desse fracasso político, Le Goff argumenta que o legado foi sim profundo. Ficou a ideia de uma Europa unida pela fé cristã, ficou um esboço territorial que influenciou as fronteiras futuras e ficou um sonho de unidade que inspirou outros projetos depois, como o dos otonianos na Germânia. Entendi. O império em si não durou, mas a ideia, o sonho de uma unidade europeia com base na cultura cristã latina, essa ideia permaneceu. E parece que ela ganha força de novo lá perto do ano 1000, um período que Le Goff descreve como super dinâmico. Tem a tentativa do Otto I e do Otto III de recriar um império cristão universal, o Sacro Império Romano Germânico. E, ao mesmo tempo, chegam novos povos, escandinavos, húngaros, eslavos, que acabam sendo integrados. Como esses dois movimentos, o sonho imperial e a chegada de novos povos, se conectam nesse período? Eles estão totalmente interligados. O período ao redor do ano 1000 é mesmo um momento de virada para o Le Goff. A integração desses novos europeus, vikings ou normandos, magiares ou húngaros, e vários povos eslavos aconteceu em grande parte pela cristianização. Muitas vezes essa conversão foi liderada pelos próprios governantes deles, como Santo Estevão na Hungria, São Olaf na Noruega, os príncipes da Polônia, da Boêmia. Missionários como Cirilo e Metódio foram importantes com os eslavos, adaptando o cristianismo para a cultura local. Essa conversão trouxe essa galera toda para a esfera cultural e política da cristandade, latina ou bizantina para alguns eslavos do sul e leste. Os normandos são um exemplo incrível de como invasores viraram construtores de estados super eficientes na Normandia, na Inglaterra, no sul da Itália, na Sicília. E, ao mesmo tempo, a Europa antiga também estava crescendo por dentro. Sim, muito. A partir de meados do século X, há um crescimento interno bem notável. A população aumenta, novas terras são abertas para a agricultura, o comércio começa a se reativar, tem um fervor religioso que a gente vê na construção de igrejas, aquele famoso manto branco de igrejas que o cronista Raul Glaber descreveu, e na expansão de ordens monásticas que queriam reformar a igreja, como a de Cluny. Cluny criou uma rede enorme de mosteiros pela Europa toda, promovendo um modelo de cristianismo mais organizado, mais influente. E surgem aquelas tentativas de controlar a violência, né? A paz de Deus. Isso, a paz de Deus e depois a trébula de Deus. Foram iniciativas da igreja para tentar colocar um freio na violência feudal, sabe?
proteger quem não lutava, clérigos, camponeses, mercadores, e proibir guerra em certos dias e épocas sagradas. Uma tentativa de dar limites éticos para a guerra. E as peregrinações ganham força aí também. Ganham uma dimensão gigantesca. Santiago de Compostela vira um dos maiores centros de peregrinação do mundo cristão, atraindo gente de toda a Europa Ocidental. O pessoal percorria rotas específicas, como o famoso caminho francês, e isso criava verdadeiros eixos de troca cultural, econômica. Tudo isso junto ajuda a reforçar um sentimento de identidade comum, a tal da cristandade. A palavra Europa e europeus começa a ser usada mais frequentemente para se referir a esse espaço geográfico e cultural. Um espaço definido em grande parte pela fé cristã latina e, de novo, se diferenciando de Bizâncio e do mundo islâmico. As relações com Bizâncio, aliás, continuam complexas. Tem alianças, tipo o casamento do imperador germânico Otto II com a princesa bizantina Teófana, mas também muita rivalidade. Parece que aqui, realmente, a Europa começa a se encontrar, a ganhar uma forma mais definida. Não só no mapa, mas como um espaço onde as pessoas circulam, compartilham a fé, as instituições vão se desenvolvendo e com a chegada e integração desses novos povos. O que nos leva direto para os séculos XI e XII, a chamada Europa feudal. A imagem clássica que vem à mente é castelo, cavaleiro, senhor, vassalo, mas Legoff mostra que é bem mais complexo que isso, certo? Ah, sim, muito mais. Os séculos XI e XII são um período de consolidação, mas também de transformações internas enormes. A paisagem do campo se organiza com o encastelamento e a multiplicação de castelos e a formação de aldeias mais concentradas em volta da igreja e do cemitério. A paróquia vira a unidade social básica. O sistema senhorial, com aquelas relações de dependência entre senhores e camponeses, estrutura a economia agrária. E essa economia, por sua vez, tem progressos técnicos importantes. A rotação trienal das culturas, a charrua de ferro, o uso melhor do cavalo para puxar o arado, tudo isso permite aumentar a produção e a população continua crescendo. E a elite? Os cavaleiros, a nobreza? Como a canção de Rolando, e nos romances do ciclo arturiano. E é nesse ambiente aristocrático que floresce o tal do amor cortês, o finamor. Um ideal poético, social, que meio que redefiniu as relações entre homens e mulheres na elite. Exaltava a dama, o serviço amoroso, muitas vezes fora do casamento. Legoff até usa o exemplo super dramático de Abelardo e Heloísa para mostrar a intensidade e também os perigos dessas novas sensibilidades. Até as boas maneiras à mesa começam a ser mais codificadas nessa época como um jeito de se diferenciar socialmente. Interessante como cultura e sociedade andam juntas. E a igreja, nesse cenário feudal todo? Ela só se adapta ou também puxa mudanças? A igreja é uma força motriz fundamental nesse período, sem dúvida. A reforma gregoriana, que começa em meados do século XI, foi um movimento de impacto gigantesco. Ela buscou centralizar o poder no Papa, afirmar a independência da igreja em relação aos reis e imperadores e impor uma disciplina mais rígida para o clero, combatendo a simonia, que era a venda de cargos, e o nicolaísmo, o casamento ou concubinato dos padres. Isso gerou conflitos enormes com os poderes seculares, como a famosa questão das investiduras, mas acabou fortalecendo muito a instituição da igreja. A igreja também passa a controlar mais de perto a vida das pessoas comuns, especialmente o casamento. Ele é definido como sacramento, com regras claras de monogamia, indissolubilidade, consentimento mútuo, regras que foram formalizadas lá no Quarto Concílio de Latrão, em 1215. E a luta contra o que ela via como heresia também fica mais intensa. E ao mesmo tempo tem um florescimento cultural, né? O chamado renascimento do século XII. Exatamente. É um período vibrante intelectual e culturalmente. Tem um novo interesse pela razão, pela filosofia, com figuras como Santo Anselmo, Pedro Abelardo. As escolas urbanas ligadas às catedrais florescem, elas são o embrião das futuras universidades.
O culto à Virgem Maria cresce enormemente, ela vira uma figura central na devoção popular e surgem novas formas de vida religiosa, como as ordens militares, templários, hospitalários, que misturavam ideais de monge e de guerreiro, muito ligadas às cruzadas, claro. E os reis? Como ficam as monarquias nesse quadro, com o feudalismo ainda forte e uma igreja tão poderosa? É um período de tensão, de redefinição do poder dos reis. No meio daquela fragmentação feudal toda, algumas monarquias começam a fortalecer suas bases, a tentar centralizar o poder. A gente vê isso na Inglaterra depois da conquista normanda, de 1066, com a criação de estruturas administrativas como o Domesday Book, e a justiça real ganhando força com Henrique II. Na França, os reis capetianos, que começaram com um domínio bem pequeno em volta de Paris, vão expandindo aos poucos a autoridade deles. Na Península Ibérica, os reinos cristãos avançam na Reconquista. O reino normando da Sicília é outro exemplo de um estado mais centralizado e, interessante, multicultural. O rei medieval tem aquela aura sagrada, né? Rex Imago Dei. Imagem de Deus, com funções de justiça, proteção, guerra. Mas esse poder não é absoluto, não. Ele tem que negociar com a nobreza, com a igreja. E aí começam a surgir mecanismos para limitar esse poder, como a Magna Carta na Inglaterra em 1215. Mas tem um lado sombrio nisso tudo também, né? Tem, sim. É crucial notar, e Le Goff e outros historiadores como Robert Moore apontam isso bem, que esse processo de construir poder e identidade na Europa feudal também teve seu lado sombrio. A consolidação das estruturas de poder, tanto da igreja quanto dos estados que estavam surgindo, andou junto com uma marginalização crescente e, às vezes, perseguição de grupos vistos como diferentes ou ameaçadores, hereges, judeus, leprosos. Definir uma identidade europeia cristã também envolveu excluir ou controlar quem não se encaixava nesse modelo. Uau, realmente uma complexidade imensa. Progresso agrícola, intelectual, ideais de cavalaria, amor cortês, uma igreja se reformando e expandindo o controle, as monarquias lutando para se firmar, e essa dinâmica de incluir e excluir. É muita coisa acontecendo ali. Bom, tentando então amarrar o argumento do Le Goff que a gente explorou hoje, a Idade Média não foi só uma pausa, um hiato, mas o período formativo essencial da Europa. Ela pegou heranças de tudo quanto é lado clássicas, judaico-cristãs, germânicas, mas misturou, transformou e criou algo novo. Deu origem a instituições-chave que duram até hoje, de certa forma. Igreja reformada, universidades, os embriões dos estados modernos, deu formas e estruturas sociais e culturais que deixaram marcas profundas, como o legado do feudalismo, da cavalaria, e forjou uma identidade coletiva complexa, a cristandade, que mesmo com todas as tensões e exclusões, definiu a Europa por séculos. Exatamente. O ponto central do Le Goff é esse. As bases do que viria a ser a Europa, seus estados nacionais, suas línguas, suas universidades, cidades, até mesmo suas tensões políticas e culturais, como a relação igreja-estado, centro-periferia, a busca por unidade na diversidade, tudo isso foi lançado na Idade Média. Ignorar esse período para ele é não entender a trajetória da própria Europa. A Europa moderna, contemporânea, não seria o que é sem essa raiz medieval profunda. E talvez uma reflexão final para a gente levar inspirada no Le Goff, ele nos desafia a ver a Idade Média não como um bloco de uma coisa só, mas como um tempo de debates intensos, sabe? De convivência muitas vezes tensa entre fé e razão, de busca por unidade e afirmação de diversidades, de grandes construções e, ao mesmo tempo, de mecanismos de perseguição. Se essa dinâmica toda tão complexa está na raiz da Europa, o quanto dela ainda reverbera hoje em dia. Nos debates atuais sobre identidade europeia, sobre imigração, o papel da religião na vida pública, as relações entre os países, será que a gente não está, talvez, de formas que nem percebemos direito, ainda lidando com ecos dessa longa formação medieval? Fica aí a provocação. Uma excelente questão para a gente continuar pensando, sem dúvida. Agradeço muito pela companhia nesta análise tão rica das raízes medievais da Europa.